Moisés cultivou de tal forma a autopiedade que pediu ao Senhor: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim. Você já se sentiu tão sobrecarregado que teve vontade de morrer? Se for o caso, creio que não era tanto o peso de seu fardo que o esmagava, mas sua atitude. A atitude estrutura os pensamentos que, por sua vez, produzem os sentimentos. Se você tiver sempre uma postura de gratidão a Deus, não se sentirá deprimido, mas ao concentrar-se nas circunstâncias desfavoráveis, se entristecerá com frequência. Lembre-se de que a reação de Moisés diante dos acontecimentos foi o que causou sua queda e não as circunstâncias em si mesmas. Deus promete nos apoiar em todas as ocasiões, e, uma vez que Ele não pode falhar, é nossa recusa em acreditar e nos apropriar de seu oferecimento que produz em nós a autopiedade e a depressão. Um aspecto positivo dessa história está no fato de Deus ter ignorado o pedido de Moisés. Evidentemente, o servo melancólico confessou seu pecado de autopiedade, porque Deus continuou a usá-lo ainda durante muitos anos. Isso deve dar esperança aos santos deprimidos que, como Moisés, têm orado pela morte. Deus nos perdoa e faz uso de nossa vida. Ele fez o mesmo com Elias e Jonas. Quem, contudo, se encontra em profunda depressão, terá de decidir-se, ou dará graças, não considerando as circunstâncias, como Deus ordenou, ou continuará sentindo autopiedade. É você quem resolve se quer ou não ser curado, e Cristo espera essa decisão para perpetrar a cura. O perfeccionismo de Moisés. Como melancólico, Moisés era perfeccionista. Apesar de momentos de carnalidade, como os que mencionamos acima, seus talentos estavam entregues nas mãos de Deus. A segunda metade de Êxodo e os livros de Números e Levítico revelam como Deus usou essas características. O Senhor deu a Moisés os meticulosos detalhes de suas leis, a lei cerimonial, a lei administrativa e a instrução do sacerdócio. Ofereceu também as medidas específicas e os materiais exatos para a construção do tabernáculo, o centro de adoração dos israelitas por centenas de anos. O padrão divino de justiça é tão exato que somente um melancólico cheio do Espírito poderia ser seu instrumento para tal tarefa. A graça de Deus, agindo por intermédio do perfeccionista Moisés controlado pelo Espírito, proporcionou ao povo israelita o tabernáculo, um dos principais instrumentos de bênção na época do Antigo Testamento. Deus está sempre buscando essas características a fim de abençoar a vida dos homens. Um resultado desse perfeccionismo é provavelmente a dificuldade que o melancólico tem de delegar autoridade e tarefas. Uma boa ilustração dessa característica na vida de Moisés está no capítulo 18 de Êxodo. Seu sogro, Jetro, foi visitar Moisés e a filha, encontrando o genro tão ocupado na administração das leis, que quase não podia ocupar-se da própria família. Moisés era tão consciencioso que estava tentando ajudar a todos que o procuravam. Trabalhando de manhã à noite, voltava para sua tenda, exausto. Jetro aconselhou: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. 18 e 17 a 18. Ele aconselhou então Moisés a escolher homens qualificados, dividindo assim a população em pequenos grupos e deixando que esses homens liderassem cada um o seu grupo. Moisés seguiu esse conselho e todos saíram lucrando. Essa história é usada em cursos de administração de empresas para exemplificar como resolver um problema de organização. Grande parte do gênio criativo do melancólico se perde porque ele reluta em delegar o trabalho a ser feito. Em geral, o motivo é uma desconfiança inata da capacidade alheia, que o leva a fazer tudo por si mesmo. D.L. Moody costumava dizer: em vez de fazer o trabalho de 10 homens, faça 10 homens trabalharem. Motivado pelo Espírito Santo, o melancólico desviará os olhos dos detalhes e os colocará sob projetos importantes. À medida que a visão de um mundo perdido se agrava em seu coração e sua mente, ele dará valor à tarefa de estimular outras pessoas, deixando de lado a ideia de continuar como orquestra de um só músico. É possível que tenha de aceitar um trabalho inferior a seu padrão de perfeição, mas o resultado final será uma produtividade bem maior para a causa de Cristo. O programa de reorganização de Moisés livrou-o dos detalhes, dando-lhe assim tempo para as coisas de maior importância.
Alguns homens admitirão, mas eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Embora façam excelente trabalho sozinhos, é apenas uma fração do que poderiam fazer se confiassem em Deus e em outras pessoas. Conheço um homem que faz o trabalho de 3 pessoas, mas se não temesse a rejeição e não tivesse um baixo conceito da capacidade alheia, poderia delegar autoridade e fazer o trabalho de 10. Quando lhe falam sobre isso, ele fica na defensiva e protesta: não conseguimos encontrar pessoas adequadas ou tenho medo de que outras pessoas façam a coisa errada e eu tenha de refazer. Em contraste, o melancólico cheio do Espírito pensará de maneira grandiosa. A maior parte das pessoas tem a visão muito estreita, sendo essa uma fraqueza especial desse temperamento. A lealdade de Moisés. Um dos traços mais admiráveis do melancólico é sua lealdade e fidelidade. Embora não lhe seja fácil fazer amigos, é intensamente leal àqueles que adquire. Essa característica o torna devotado a Deus de maneira especial quando cheio do Espírito. Quando Moisés entregou sua vida a Deus e se deixou guiar pelo Espírito Santo, tornou-se exemplo dessa dedicação. Foi de tal forma transformado que, de homem inseguro, desconfiado, pessimista, impulsivo e deprimido, passou a representar a imagem de um pai responsável para o povo que aceitou sua liderança. À medida que Moisés andava com Deus, os israelitas o acompanhavam. A devoção de Moisés parece ter crescido durante os 40 anos que serviu a Deus. Quando os problemas surgiam, ele buscava a orientação divina. Quando precisaram que as águas do Mar Vermelho se abrissem, ele as tocou com sua vara em nome do Senhor, e miraculosamente Deus separou as águas. Êxodo 14. Quando o povo se queixou de fome, Moisés orou e Deus respondeu com o maná dos céus. Êxodo 16. Quando precisaram de água, ele bateu na rocha e Deus os supriu em abundância. Êxodo 17. Sua fé é um tributo àquilo que o Deus pode fazer com um temperamento temeroso, negativo, melancólico, quando dedicado à sua vontade. As informações são tão completas quanto a vida e ao ministério de Moisés que seria bom estudar os textos referentes a Êxodo 1, 20, 24, 9 a 18, 32, 34 e o livro de Números. O poder transformador do Espírito Santo é demonstrado em quase todas as páginas. Isso não significa que Moisés fosse perfeito. Você encontrará diversas falhas em sua vida, indicando que era muito humano durante os anos em que serviu a Deus. Naturalmente, é isso que torna a Bíblia um livro tão digno de fé. Ela mostra o sucesso e o fracasso de seus heróis, porque, como se diz hoje, assim é. Deus não usa homens perfeitos, porque não existem, mas emprega homens que confiam nele. Todo servo bem-sucedido de Deus tem de sair do fracasso em algum ponto da vida, confessar sua incredulidade e pedir que Deus o utilize uma vez a mais. Mesmo os maiores cristãos cheios do Espírito provaram sua humanidade pelo fracasso. Quase todo grande santo que eu conheço admite ter pedido perdão a algum irmão por alguma coisa dita ou feita. Moisés é bom exemplo de um temperamento cheio do Espírito, não porque fosse perfeito, mas porque na maior parte do tempo deixou-se moldar por Deus. A falha dos cristãos melancólicos na busca de perfeição frequentemente leva a outro erro: se não posso ser perfeito, não adianta tentar. E desistem. Para crédito de Moisés, embora tivesse caído muitas vezes, sempre confessava seus pecados, entregava novamente a vida a Deus e seguia em frente como melancólico transformado. Deus quer realizar o mesmo em todas as vidas. Agora mesmo, em vez de remoer suas fraquezas, agradeça a Deus pelo poder dele em sua vida e confie nele para sua transformação. 7. Abraão, o fleumático. As pessoas de mais fácil convivência são as fleumáticas. A natureza calma e sossegada as torna benquistas por todos. A agudeza de espírito e o senso de humor fazem de sua presença um prazer. Os fleumáticos se enquadram bem no título Senhor Simpatia onde quer que estejam. Geralmente, são pessoas tão boas que, mesmo antes de se converterem, agem mais como crentes que os convertidos de outros temperamentos. Além de o fleumático ser calmo e acessível, é também agradável e, portanto, trabalha muito bem em equipe. É eficiente, conservador, digno de confiança, espirituoso e tem a mente sempre voltada para o lado prático das coisas. Por ser um tanto introvertido, seus defeitos,
assim como suas qualidades, não são tão perceptíveis quanto os dos temperamentos mais expressivos. Mas as fraquezas existem, e a maior delas é a falta de motivação. O fleumático chega até a ser displicente com relação ao trabalho e tende a ser intransigente, pão duro e indeciso. Tem a capacidade de olhar a vida como um mero espectador, evitando a todo custo envolver-se com as coisas. Os fleumáticos revelam-se bons diplomatas porque são pacificadores por natureza. Muitos são professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores de livros e revistas. Quando motivados externamente, podem tornar-se líderes muito capazes. Em meu trabalho de observador profissional, concluí que, cheios do espírito e assim motivados corretamente, os fleumáticos têm um êxito em comum como servos de Cristo. Jamais se oferecem como líderes, mas têm capacidade latente de liderança e, por suas maneiras eficientes e gentis para com o próximo, não criam conflitos. Há alguns anos escolhi uma professora para liderar a escola bíblica de férias de minha igreja. Ela era predominantemente colérica e desempenhou o trabalho com a intensidade característica de seu temperamento. Tivemos uma excelente escola naquele ano, funcionando com excepcional perfeição e eficiência. No trato com as pessoas, porém, a professora era um tanto rude e provocava conflitos. No ano seguinte, tivemos dificuldade em conseguir pessoas para aquele setor. Naquela época eu começara os primeiros estudos sérios sobre os temperamentos. Como resultado, passei a respeitar cada vez mais o fleumático como fonte ainda não aproveitada de ajuda. Em lugar de desistir de ter uma educadora treinada profissionalmente para nossa escola bíblica, pedi que o Departamento de Educação Cristã da igreja procurasse alguém de temperamento fleumático para essa tarefa. A pessoa indicada relutou um pouco em aceitar, como era de esperar de uma fleumática traço, mas nós insistimos. Por fim, ela concordou, e ficamos encantados com os resultados. Não só tivemos uma escola bem planejada e eficiente como também uma diretora com quem era muito fácil trabalhar. Não encontramos a mínima dificuldade em fazer outras pessoas participarem tão logo ficavam sabendo que ela seria a superintendente. Quando se procura motivar um fleumático é importante lembrar que não devemos aceitar um não como resposta. Ao mesmo tempo, não devemos forçá-lo excessivamente, caso contrário, o fleumático vai mostrar-se inflexível e obstinado, apesar de sua gentileza, resistindo a todas as investidas. Apresente seu caso e espere ser recusado, pelo menos da primeira vez. Deixe a porta aberta e retraia-se, dando-lhe tempo para pensar e orar, com calma e respeito. Fale sobre o assunto de vez em quando, mas não o pressione para uma decisão rápida. Encoraje-o e seja tão objetivo quanto possível. Você não pode enredá-lo com astúcia, nem tentar hipnotizá-lo para que concorde, mas se apelar para seu senso de responsabilidade cristã, ele aos poucos corresponderá ao que lhe foi pedido. Durante anos deixei de lado os fleumáticos porque pareciam não corresponder a meu entusiasmo. Erroneamente interpretava as suas características como uma forma de desinteresse. É verdade que eles não se entusiasmam muito com nada, mas isso não indica falta de capacidade. Fazendo um retrospecto dos últimos 5 anos em que tenho procurado empregar fleumáticos no serviço do Senhor, confesso que estou muito contente com os resultados. Embora tivessem demorado um pouco mais para aceitar o compromisso, a maioria continua desempenhando o trabalho com eficácia e persistência. Os sanguíneos se apresentavam logo com seu habitual entusiasmo, mas, como acontece com o gelo, em breve começaram a derreter sob o calor do serviço rotineiro. Os coléricos se ofereceram e fizeram um bom serviço, mas temos tido a necessidade de atender, por toda a igreja, algumas vítimas da violência emocional de suas línguas cáusticas. Os melancólicos que puderam ser persuadidos a pensar nos outros o suficiente para se decidirem a servir têm também, no geral, se afastado em pouco tempo. Criticam a maneira como fazemos as coisas porque não alcançamos seus padrões de perfeição ou então ficam ofendidos com a agitação da escola dominical, ou as brincadeiras dos jovens e saem de circulação no primeiro período de humor negro. Isso não acontece com os fleumáticos. Semana após semana lá estão em seu posto de trabalho, departamento ou grupo de mocidade, organizando tudo em silêncio e servindo com eficiência e bom humor. Isso acontecerá se, de início,
você conseguir motivá-los. Oh, sim, há honrosas exceções nessa lista negativa de falhas temperamentais. Essas exceções são os sanguíneos, os coléricos, os melancólicos e os fleumáticos controlados pelo Espírito. À medida que o Espírito de Deus os transforma, demonstram perseverança e bons frutos em seu temperamento. É isso que torna o trabalho com cristãos na igreja local uma experiência tão compensadora e extraordinária. Para a alegria dos fleumáticos que lerem essa parte, quero oferecer uma sugestão especial. Ainda não encontrei alguém com esse caráter que tomasse para si mais do que consegue realizar. Já que você se inclina naturalmente a proteger-se, ore com sinceridade diante de uma nova oportunidade antes de recusá-la. Examine suas justificativas de não envolvimento, para ver se trata-se de uma orientação do Espírito Santo ou de seu egoísmo. Dizer a si mesmo, há tantos que podem fazer um trabalho melhor do que eu, pode ser uma forma de egoísmo. A maioria dos fleumáticos tem medo de falhar perante os outros, assim, eles relutam em lançar-se às águas do serviço onde outros podem observar seu naufrágio. Esqueça esse modo de pensar. Peça a orientação de Deus, e se Ele conduzi-lo àquele trabalho, tome a responsabilidade e confie nele a fim de suprir a capacidade para a obra. Filipenses 4:13 diz que você pode fazê-lo. Visto que a maioria dos fleumáticos subestima sua capacidade, você deve memorizar esse versículo e aprender a confiar no poder do Senhor em vez de se fixar em seus temores fleumáticos. Você ficará maravilhado com o que pode se tornar esse temperamento, quando completamente entregue à vontade divina. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Romanos 6:11-13. A falta de motivação, característica do fleumático, é discutida com sagacidade e sátira por Alexander Witt em suas notas sobre os temperamentos. Incluímos aqui essa citação um tanto longa, mas muito elucidativa para sua apreciação. A indolência, em uma só e expressiva palavra, resume o lado negativo desse temperamento. Uma parte daquilo que chamamos de indolência em alguns homens faz parte tão integrante da constituição fleumática que seriam necessárias a vontade e a energia de um gigante para vencê-la. Existem homens cujo coração funciona tão lentamente que o sangue rasteja pelas veias a passo de lesma, suas juntas são tão frouxas e seu corpo é tão letárgico que tanto Deus quanto o homem precisam levar tudo isso em consideração antes de condená-los. Quando temos de dizer indolência, nesse caso levamos em consideração tudo o que possa ser tido como atenuante, e o homem fleumático não será condenado por aquilo que não pode deixar de ser. Só será repreendido pelo que bem poderia ter alcançado se apenas tivesse se resolvido a tanto. Ao mesmo tempo, indolência é indolência, preguiça é preguiça, não importa qual seja seu temperamento. A preguiça, na verdade, não é do corpo, é da mente. Na verdade, não é o temperamento que faz naufragar a vida de tantos de nossos estudantes e pastores. O pastor fleumático não trabalhou no domingo mais do que alguns membros de sua igreja trabalharam a semana toda. Mas ele é ministro, não tem outro patrão além da própria consciência. Assim, descansa na segunda-feira lendo o jornal ou um romance. No dia seguinte de manhã ele estudará o sermão, e à tarde visitará seus doentes. Mas na manhã seguinte ele pode não estar se sentindo bem, e à tarde chove. Na quarta-feira ele verifica que ainda restam 4 dias pela frente e, entretanto, sua correspondência está muito atrasada. Há 15 dias que não responde a uma carta sequer. Um amigo chega para visitá-lo na quinta-feira. Mas, que importa? Tem ainda toda a sexta e o sábado, que serão para ele dias sagrados nos quais se manterá fechado em seu trabalho. Na sexta-feira à tarde, contam-lhe que seu presbítero que estava doente morreu, e durante todo esse dia ele é o homem mais infeliz que se poderá encontrar. Ele tem ainda uma tarefa muito triste nessa tarde, explicar à família enlutada como esteve ocupado no início da semana. Passa a manhã de sábado procurando seu texto para o sermão de domingo, mas tem de ir para a cama sem conseguir encontrá-lo.
Durante o sábado inteirinho ele fica em sua escrivaninha e pode ser comparado a uma ursa cujos filhotes foram roubados, caso alguém olhe ou fale com ele. No domingo de manhã ele retira uns velhos rabiscos da gaveta, o que faz seu auditório se entreolhar, pelo fato de ele nem sequer conseguir ler. Irmão pastor, mesmo que seja da congregação mais remota e analfabeta da Escócia, sente-se à sua escrivaninha cedo, todo dia, e se Deus lhe deu um temperamento indolente, fleumático, letárgico, sente-se em sua mesa com bastante determinação. Eu digo a todo estudante preguiçoso da palavra, bem como a todo praticante queixoso, procrastinador, que vai afogar-se de uma vez. Na realidade há uma solução melhor para a letargia natural do fleumático e sua falta de motivação do que se afogar. Uma das 9 forças do Espírito Santo, GL 5:22-23, é o domínio próprio. Portanto, a plenitude do Espírito Santo não deixará que o fleumático dê lugar à carne, e o motivará para o serviço. À medida que se alimenta da palavra e entrega sua mente ao Espírito Santo, receberá alvos e planos que o estimulem. O segredo da determinação não é pressão sanguínea alta, entusiasmo ou energia. É a visão. Quando uma pessoa tem metas e alvos, está motivada. Consequentemente, o fleumático cheio do Espírito Santo terá objetivos, e sua vida diária demonstrará um temperamento transformado. Os fleumáticos, preocupados em obter uma motivação mais elevada para glorificar a Deus, deverão estudar as técnicas aplicadas pelo apóstolo Paulo na determinação de alvos, descritas nesse capítulo 5. Nos tempos bíblicos, vários homens que foram usados por Deus parecem ter possuído uma boa parcela de temperamento fleumático: Noé, Samuel, Daniel, José, marido de Maria, Natanael, Filipe e Tiago, o apóstolo. O melhor exemplo para o propósito de nosso estudo é Abraão. Reverenciado por mais pessoas que qualquer outro homem da Bíblia, exceto o Senhor Jesus, Abraão jamais teria sido grande sem o poder transformador do Espírito Santo. Seus conflitos, devidos ao temperamento fleumático, fornecem durante toda a sua vida um exemplo ideal do que Deus pode fazer com um fleumático entregue à sua vontade e a seu espírito. Sempre que ele andava no espírito, dependendo do Senhor, era muito bem sucedido. Mas, quando entristecia o espírito por intermédio do medo e da dúvida, fracassava por completo. O mesmo ocorre conosco hoje. Espero que lucremos com as experiências de Abraão, o fleumático. Cauteloso. A hesitação, a indecisão e o medo naturais ao fleumático são vistos em Abraão na primeira vez em que aparece na Bíblia. Ele morava na cidade de Ur, dos Caldeus, pouco depois dos dias de Nimrod e da destruição da Torre de Babel. As pesquisas arqueológicas indicam que Ur era extremamente desenvolvida, comparável à Babilônia dos dias de Nabucodonosor, 1000 anos mais tarde. Foi também muito influenciada pela religião idólatra da Babilônia, iniciada por Nimrod e sua mãe Semiramis. Essa cidade pervertida, situada no berço da civilização, não era lugar para o jovem casal que Deus selecionara para ser ancestral de seu povo escolhido. Foi esse o motivo pelo qual Deus decidiu afastar daquela terra Abrão, como então era conhecido, dizendo-lhe: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. GN 12:1. Mas Abrão dependia tanto de seus pais e parentes, que, em vez de obedecer inteiramente à ordem de Deus, parou em Harã com a família. Abraão só obedeceu depois da morte de Terá, seu pai, quando o Senhor lhe falou novamente, e mesmo assim levou Ló, seu sobrinho, em sua companhia. Parece muito difícil para o fleumático confiar inteiramente no Senhor, talvez porque o medo é um de seus problemas mais constantes. Sua tendência a preocupar-se por tudo, mostrando-se sempre angustiado, não é tão severa quanto a do melancólico, mas tende a limitá-lo. Muitos cristãos fleumáticos relutam em passar pela porta da oportunidade quando esta se abre. Não é a falta de capacidade que priva os fleumáticos de alcançar maior sucesso, mas sim a relutância em aventurar-se nos mares não mapeados do desconhecido. A relutância de Abrão em deixar o pai é característica, e ele levou ainda o sobrinho Ló, como uma espécie de muleta para aquela terra desconhecida, que lhe tinha sido prometida. O fleumático se torna dinamicamente útil nas mãos do Senhor somente quando aprende a confiar apenas em Deus.
Seu protetor em geral acaba gerando problemas desnecessários em sua vida, como Ló fez com Abraão. As promessas de Deus, feitas a Abraão em Gênesis 12, 1-3, estão no tempo passado do verbo, indicando que já tinham sido feitas antes e agora eram reiteradas. Foram necessários muitos anos para Abraão confiar no Senhor. Deus lhe fez 6 promessas. 1. Farei de você um grande povo. 2. O abençoarei. 3. Tornarei famoso o seu nome. 4. Você será uma bênção. 5. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. 6. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Se Abraão tivesse confiado na palavra de Deus, teria evitado muito sofrimento e muita confusão. Ter fé é simplesmente confiar na palavra e avançar apoiado em suas promessas. Deus jamais foi infiel a alguém, mas todas as gerações de crentes, sobretudo os de temperamento fleumático, precisam sempre reaprender as lições de Abraão. Mais tarde, Deus falou a Abraão e fez-lhe outra promessa que especificava: a sua descendência daria esta terra. 12:7. Abraão tinha 75 anos de idade. Ser pai de filhos era improvável, embora humanamente ainda possível. Assim, Deus achou melhor deixar o tempo passar até que isso fosse biologicamente impossível e cumpriu sua promessa de forma milagrosa como exemplo de sua fidelidade, não apenas a Abraão, como também aos cristãos de todas as gerações. A Bíblia nos ensina que Deus aumenta nossa fé por meio das provações. Tiago afirma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tejam 2-4. Esse princípio divino operou na vida de Abraão e nos ensina a esperar que nossa fé seja testada. Quando isso acontece, em vez de murmurar ou buscar uma solução humana, devemos agradecer a Deus pela provação e confiar nele para resolvê-la. Essa atitude produz sempre resultados positivos. Pouco depois de Deus ter feito suas promessas a Abraão, ele o testou. Gênesis 12:10 diz: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Da mesma forma que Ló, o Egito era também uma muleta quebrada. Saindo de um centro de civilização para um deserto castigado pela fome, Abraão procurou pela área de suprimentos mais próxima, a terra do Egito. Sem consultar a Deus, levou sua família para aquela terra tão pagã quanto a outra da qual o Senhor o tinha retirado. Seu completo fracasso no Egito, que examinaremos mais tarde, jamais teria ocorrido se ele tivesse esperado o socorro de Deus, que se teria manifestado na terra de Canaã. Todo cristão medroso deveria apoiar-se na promessa: aquele que os chama é fiel, e fará isso. 1 Tessalonicenses 5:24. Pacífico. Um dos traços mais admiráveis dos fleumáticos é seu amor à paz. Tendem a demonstrar serenidade e calma, transmitindo tais sentimentos aos que os rodeiam. Seu desejo de paz e harmonia é, em geral, maior do que o de possuir bens pessoais. Essa característica pode ser vista em Abraão, quando seus pastores e os de Ló começaram a brigar entre si. Por serem ambos chefes de família e terem empregados, mantinham seus rebanhos separados. Mas como não havia cercas, era natural que surgissem conflitos quanto às pastagens e às fontes de água. Abraão ofereceu a Ló uma solução: não haja desavença entre mim e você e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. GN 13:8-9. Essa parece uma solução agradável para uma situação desagradável. Mas é provável que Abraão sofresse muito por se separar de seu protetor humano. O fato de Ló ter se mostrado indigno de tal confiança não diminuiu o sofrimento de Abraão. Não nos parece pura coincidência que Deus tenha dado a escritura específica de propriedade da terra de Canaã a Abraão, justamente depois de ele se ter separado de Ló. Deus quer abençoar seus filhos, mas exige fé absoluta por parte deles, pois sem fé é impossível agradar a Deus. HB 11:6. Se não estivermos dispostos a confiar completamente no Senhor, perdemos bênçãos que Ele preparou para nós. Ou então Ele permite que nos sobrevenham provações a fim de levar-nos a depender somente dEle.
Se Abrão e Ló não se tivessem separado, parece que Deus não poderia ter prometido a seguinte bênção: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Gênesis 13, 14 a 17. Muitos obreiros cristãos têm chegado a ponto de se verem obrigados a se separar de entes queridos e amigos, a fim de poder participar da bênção proporcionada pelo Senhor. Quase todo missionário e a maioria dos pastores têm enfrentado essa decisão traumática, e muitos leigos também têm tido de enfrentá-la, pois Deus tem um plano específico para cada um de seus filhos. Muitos jovens têm preferido frequentar um colégio ou uma faculdade pública, em lugar de ir para uma escola de orientação cristã, ainda que tenham de gastar mais. A maioria dos pastores pode apresentar uma lista de jovens náufragos, cuja fé se desvaneceu no convívio das escolas seculares. Isso não quer dizer que seja plano de Deus que todos os jovens cristãos frequentem institutos bíblicos ou seminários. Mas a maioria dos pastores e conselheiros é de opinião que Deus dirigiu muito mais pessoas para escolas evangélicas do que o número de alunos nelas inscrito, e a falha está na incredulidade por parte dos pais ou do estudante. Uma das decisões mais difíceis que tive de tomar foi a de mandar minha filha de 18 anos para uma faculdade evangélica que fica a 4.000 quilômetros de casa. Lembro-me bem de ter pensado naquela ocasião que era como se tivesse de cortar um pedaço de meu coração, arrancando de meu corpo e mandando para longe. 2 anos mais tarde, outro pedaço de meu coração teve de ser cortado quando meu filho tomou a mesma decisão. Sem dúvida virá o dia em que os 2 mais novos também terão de decidir. Não me arrependo de ter permitido que saíssem. Custou-me a alegria da presença deles e das muitas horas e dias felizes em sua companhia. Mas valeu a pena. Os jovens estão andando com Deus e preparando-se para servi-lo, o que compensou, e muito, a cirurgia do coração experimentada por esse pai apegado. A mãe e eu agradecemos a Deus constantemente por não termos bitolado a vida deles, mantendo-os presos a nós, mas os deixamos entregues à vontade perfeita de Deus. Leal. Sua atitude, quando pressionado, revela sua personalidade. A pressão não muda nosso caráter, apenas identifica a sua verdadeira natureza. De todos os tipos de temperamento, o fleumático é o que suporta melhor a pressão, devido à sua natureza. Os sanguíneos com frequência correm desorientados na direção errada, e os melancólicos se despedaçam sob pressão. Mas os coléricos e fleumáticos se erguem em ocasiões de dificuldades. O colérico tende a confiar em sua intuição nessas emergências e muitas vezes falta-lhe a organização e a eficiência do fleumático. Uma das surpresas comportamentais no estudo da natureza humana é a reação calma e eficiente do fleumático em tempos de crise. Gênesis 14 relata uma experiência como essa na vida de Abraão. Pouco depois de Ló ter passado a morar em Sodoma, surgiu uma guerra entre os reis de Canaã. Quedorlaomer, rei de Elão, e diversos outros reis conquistaram Sodoma e Gomorra e levaram muitos habitantes como escravos, inclusive Ló e sua família. Um dos cativos escapou e informou Abrão sobre o desastre. A reação dele foi a seguinte: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta a seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Gênesis 14, 14 a 16. Esse extraordinário relato revela diversos aspectos do fleumático Abraão e de outros de seu temperamento. Sua preocupação com os entes queridos durante uma emergência é maior que seu amor pela segurança pessoal e proteção emocional. Motivado à ação e levado à batalha, Abrão revelou características latentes de liderança que foram extremamente eficazes. Seu método de atacar um exército mais forte tornou-se o modelo usado muitas vezes, desde aquela época, na história das guerras. Dividindo seu pequeno grupo, usando o elemento surpresa e a escuridão como cobertura,
Não só venceu um exército superior como perseguiu até obter vitória completa. Sua reação calminada e emocional em face da vitória é também característica do fleumático. Não encontramos traços de exibicionismo na vida de Abraão. Não se trata apenas de um tributo à sua vida espiritual, como também é uma característica distintiva do fleumático, cuja tendência é em tudo conservadora, inclusive no louvor de si mesmo. Abrão sabia, como Melquisedeque, rei de Salém, mais tarde demonstrou, que sua vitória realmente era devida à bênção de Deus, que o libertara do inimigo. Por essa razão ele deu fielmente a Deus o dízimo de tudo quanto possuía, por meio do rei sacerdote. Se a verdade fosse conhecida e os registros financeiros das igrejas evangélicas pudessem um dia ser computados, tenha certeza de que os fleumáticos se mostrariam os mais consistentes na prática do dízimo. Não são os que mais falam a respeito do dízimo, emias uma vez entregues a um princípio de Deus, e são os emias regulares. Os sanguíneos fazem sempre novos votos de fidelidade, enquanto os coléricos estão no geral tão comprometidos financeiramente que ficam adiando suas dádivas ao Senhor, o que equivale a não contribuir com nada. Os melancólicos temem que não possam viver com o restante de sua renda, e assim relutam em dar o dízimo. Os fleumáticos, mais do que os de qualquer outro temperamento, tendem a fazer a coisa aceitável. São os mais dispostos, de todos os temperamentos, a obedecer aquilo que Deus espera de um cristão. Porém, uma vez que se comprometam com a contribuição, sua natureza um tanto econômica os torna menos espontâneos nas ofertas. Os outros temperamentos se mostrariam mais sensíveis em atender de maneira espontânea às outras causas que demandam ofertas especiais. Não é assim com os fleumáticos, regulares em seus hábitos de contribuição. Quando são, porém, de fato transformados pelo Espírito Santo, suas emoções liberadas os farão abrir o bolso. Passivo. A inclinação natural do fleumático para a paz envolve uma tendência à passividade diante dos conflitos, a não ser quando se apresenta uma crise. Os homens fleumáticos, em virtude dessa atitude, muitas vezes são dominados pelas esposas. Nos primeiros tempos de seu casamento, Abrão não parecia exceção a esse estado de coisas. No capítulo 16 de Gênesis, vemos a grande influência de Sarai sobre seu marido. Impaciente pelo cumprimento da promessa divina de um filho que perpetuasse sua descendência, ela fez seu plano. Por julgar-se incapaz de conceber, Sarai sugeriu que ele tomasse sua serva egípcia e, por meio dela, desse filhos a Sarai. A anuência de Abrão resultou em um dos acontecimentos mais deploráveis da Bíblia, porque introduziu entre as nações um povo que estaria perpetuamente em conflito com o povo de Deus. A Bíblia nos diz: Abrão atendeu a proposta de Sarai. A tragédia da gravidez de Agar, sua rejeição por Sarai, e sua expulsão da família a fim de manter a paz, mostram claramente o domínio de Sarai sobre Abraão. Ele amava Ismael, o filho que teve com a serva, mas não tinha forças para resistir à esposa, mesmo depois do erro cometido. Seria difícil descrever o trauma emocional que Abrão certamente sofreu quando, depois do nascimento de Isaque, teve de expulsar Ismael a quem ele amava, a fim de agradar a mulher. Uma das lições que os fleumáticos amantes da paz precisam aprender é que nada se consegue pela acomodação. Quando se consegue manter a paz por meios legítimos, e admirável, mas caso se resolva a transigir nos princípios, sempre haverá um preço a pagar. Muitos fleumáticos, com o fim de manter paz dentro de casa, têm se deixado dominar pela esposa. Entretanto, será impossível manter um ambiente de genuína espiritualidade no lar, e por meio dele dar um testemunho cristão verdadeiro, se o marido não desempenhar, efetivamente, o papel que lhe cabe como cabeça da casa. Jovens que crescem em lares dominados por mulheres são emocionalmente incapazes de enfrentar a sociedade. A maior parte do domínio feminino poderia ter sido evitada se o jovem marido tivesse assumido imediatamente o papel predominante no lar, em obediência à vontade de Deus. Tive oportunidade de entrevistar fleumáticos, na sala de aconselhamentos, que odiavam suas mulheres e não tinham, portanto, nenhuma vitalidade espiritual. Por meio dos anos tinham passado a aceitar a liderança da esposa, mas os ressentimentos se acumulavam em proporção direta à sua perda de autoridade. Esse ressentimento acaba destruindo o amor, porque não é natural para a mulher exercer domínio sobre o homem.
Tal situação não só é indesejável para o marido, como se tornará uma fonte de infelicidade para a esposa, que na verdade não pode respeitar o cônjuge que não admira. Abrão nos oferece um bom exemplo nesse caso, porque o Novo Testamento revela que Deus modificou seu temperamento e ele se tornou o chefe da família. Sara finalmente reconheceu ser ele seu líder espiritual e o cabeça do lar. 1 Pi 3:1-6. Muitas mulheres de vontade forte rebelam-se contra o conceito bíblico da submissão da esposa ao marido. Por seu temperamento, acham mais fácil assumir o comando, tomar as decisões e mandar em todos da casa, inclusive no marido. Isso sempre faz a felicidade desaparecer. Temeroso. É quase impossível exagerar os efeitos negativos e destrutivos do medo. Centenas de livros têm sido escritos sobre como vencer o medo e a ansiedade. A popularidade desses livros e as repetidas admoestações contidas na palavra de Deus para que não tenhamos temor indicam que o medo é um problema universal. Dos 4 temperamentos, o menos predisposto ao medo é o colérico. O sanguíneo, apesar de suas falsas bravatas, tem insegurança e temor que ocasionalmente o perturbam. Tanto o melancólico quanto o fleumático possuem doses generosas de medo. Assim, Moisés e Abrão tinham grande problema com seus temores íntimos. A única cura real para essa predisposição é o poder sobrenatural de Deus. Moisés e Abrão são excelente exemplo de que esse aspecto negativo de nosso temperamento se transforma quando é Deus quem nos controla. Apesar das muitas coisas positivas que dissemos a respeito do fleumático Abraão, ele cometeu 2 atos censuráveis e covardes, influenciado pelo medo. O primeiro está marcado no capítulo 12 de Gênesis. Por causa da fome que assolava a terra, Abrão deixou de lado a vontade de Deus e foi para o Egito. Quando soube que o rei daquela terra tinha um imenso harém e não discriminava entre mulheres casadas e solteiras em sua seleção de esposas e concubinas, Abrão ficou com medo. Observando Sarai, Abrão reconheceu sua beleza e temeu que os egípcios o matassem por causa de sua bela esposa. Sugeriu então: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. De fato, a formosa Sarai foi notada e levada à presença do rei. Pensando que Abraão fosse o seu irmão, o rei o tratou bem por causa dela. Somente por meio de uma praga de Deus foi que Faraó soube a verdade, e Abraão e sua esposa foram poupados de cometer um pecado grave. A covardia de Abrão resultou em sua expulsão da terra, oferecendo um péssimo testemunho do Senhor naquela nação pagã. Essa mancha na vida de Abrão teria sido evitada se ele tivesse confiado em Deus, para sua alimentação e segurança. Abrão traiu novamente Sarai devido ao medo. Muitos anos mais tarde, no capítulo 20, mais uma vez Abrão pediu à esposa que afirmasse ser sua irmã, a fim de ganhar os favores de Abimeleque, um rei pagão. Mas uma vez ela se destacou por sua beleza e quase passou a fazer parte do harém do rei. Se Deus não tivesse avisado Abimeleque em sonhos, Abrão e Sarai teriam sido envolvidos em um pecado trágico. Deus estava pronto a matar Abimeleque a fim de evitar que as promessas que fizera Abrão e Sarai fossem anuladas. O padrão divino de moralidade não abre exceções. A mentira é pecado assim como o adultério, mesmo quando necessários para salvar uma vida. Nossos pretextos e concessões jamais melhoram o plano e a provisão de Deus. O maior problema de Abrão, ou Abraão, seu novo nome, era a incredulidade. À medida que cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, foi de tal forma transformado que essa tendência desapareceu de seus pensamentos. Examinando melhor essa história, descobrimos que Deus curou o medo de Abraão, revelando-se mais amplamente. Quanto mais Abrão aprendeu a respeito de Deus, tanto mais confiou nele, e menos temeroso ficou. O Senhor falou-lhe em uma visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gn 15:1. Inicialmente Abrão relutou em aceitar a Deus como protetor e galardoador. Procurava soluções humanas. Cada vez que se deixava levar por providências meramente humanas, tropeçava e caía, mas quando agia apoiado nas promessas de Deus, experimentava milagres em sua vida. Deus realizou o milagre biológico nos corpos já idosos de Abraão e Sarai, tornando-os pais de Isaque, e, por meio dele, da nação israelita. Até o nascimento de Isaque, a fé que Abrão tinha era uma experiência de crescimento, que por vezes fraquejava e, a seguir, avançava. A partir de então,
Passou a ser conhecido como o pai dos fiéis, antepassado daqueles que depositaram em Deus a sua fé. Isso não significa que Abrão tivesse sempre obedecido a Deus. Significa que sua fé se tornou exemplo de submissão incondicional para todos aqueles que querem conhecer o Salvador. Deus usa o vaso entregue, apesar dos deslizes, quando as falhas lhe são confessadas. A chave para a fé consistente é ouvir a palavra, obedecê-la como instrução digna de confiança de um pai amoroso e confessar e abandonar todo o erro. A transformação de Abraão. A força da fé possuída por Abrão é dramaticamente demonstrada no sacrifício de seu filho Isaque, ordenado por Deus. Gênesis 22 diz que Deus testou Abraão, instruindo-o a tomar o filho a quem amava e oferecê-lo em holocausto sobre um dos montes, que lhe indicarei. Abrão levou o filho ao tal monte Moriá e preparou-se para ali sacrificá-lo. Quando o jovem perguntou-lhe onde estava o cordeiro para o holocausto, Abrão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele amarrou então o filho e colocou-o sobre o altar, tomando da faca para executá-lo como Deus lhe ordenara. Mas Deus só queria a máxima lealdade de Abraão, e não o corpo de seu filho. Ele impediu Abrão de cumprir o sacrifício dizendo: Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Deus providenciou um carneiro como oferta substitutiva pela morte de Isaque, prefigurando a maneira como, muitas gerações mais tarde, Jesus Cristo seria a oferta perfeita pelos pecados de toda a humanidade. Foi pedido a Abraão, o pai dos fiéis, que se dispusesse a entregar seu filho. Deus deu, porém, na verdade, seu filho unigênito. O crescimento de Abraão na fé mostra-nos o crescimento gradual que Deus dá a todo crente. Observamos um homem que no capítulo 12 não era sequer capaz de confiar em Deus quanto ao alimento transformar-se no servo destemido que, como o Espírito Santo nos revela em Hebreus 11:9, cria tão sinceramente em Deus que estava certo de que ele teria ressuscitado Isaque se tivesse morrido sobre o altar. Onde Abrão obteve essa fé? Ela foi um resultado da confiança que depositou na palavra de Deus, agindo conforme suas promessas. Deus tinha claramente prometido posteridade a Isaque, e Abrão creu que nem a morte poderia impedi-la. A fé não precisa de respostas, só de direção. Muitos crentes dizem: se eu soubesse como isso vai acabar, confiaria então em Deus. Isso é incredulidade. A transformação de Abrão fez dele um dos maiores homens que já viveu, não porque tivesse temperamento fleumático, mas apesar desse temperamento. A transformação do temperamento está ao alcance de todo filho de Deus que almeja a plenitude do Espírito e a orientação da palavra de Deus. 8. O andar transformado. O segredo do temperamento transformado está em deixar-se encher pelo Espírito Santo, não apenas de forma esporádica, mas ininterrupta. Muitos crentes têm ficado desanimados por pensarem que essa plenitude do Espírito Santo só se alcança uma ou outra vez, mas Efésios diz que devemos reabastecer-nos do Espírito o tempo todo. Uma tradução literal seria esta: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Em outras palavras, procure preencher-se continuamente do Espírito. Esse conceito é paralelo ao de Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A obediência à carne é a indicação externa de que interiormente não estamos cheios do Espírito. A cura para essa tendência dos temperamentos está em andar no Espírito, que não é o mesmo que estar cheio do Espírito. O andar depende da plenitude, mas não se trata de expressões sinônimas. Como encher-se do Espírito Santo? Em meu livro Temperamento Controlado pelo Espírito, um dos capítulos trata da plenitude do Espírito Santo. Seria útil ao leitor reler detalhadamente esse capítulo. Em poucas palavras, os passos para a plenitude do Espírito são os seguintes. 1. Examine-se e confesse todo o pecado conhecido. 1 João 1:9. 2. Submeta-se inteiramente a Deus. RM 6:11-13. 3. Peça a plenitude do Espírito. Eliseu 11:13. 4. Aproprie-se da promessa de Deus e creia que já recebeu a plenitude do Espírito. RM 14:23. 5. Agradeça-lhe por sua plenitude sempre que reconhecer seu pecado. 1 Tessalonicenses 5:18.
De vez em quando alguém protesta: isso parece simples demais. Acho que a plenitude do Espírito deve ser algo muito mais complicado. Por que haveria de ser complicado? Foi difícil para você obedecer ao mandamento do Senhor: importa-vos nascer de novo? Eu tinha apenas 8 anos de idade quando senti minha necessidade espiritual e pedi tão somente que o Senhor Jesus entrasse em meu coração, purificasse minha vida e se tornasse meu mestre. Ele imediatamente respondeu à minha oração. Porque não haveria de responder-me quando eu pedir a plenitude do Espírito Santo? Se já demos o primeiro e o segundo passo, vamos então dar o passo número 3 para recebermos o Espírito em nosso interior. A B. Simpson costumava dizer: ficar cheio do Espírito é tão fácil quanto respirar, apenas expiramos e inspiramos. Uma das razões pelas quais alguns crentes hesitam em acreditar que receberam o Espírito é que não vê uma mudança imediata na vida, ou então, havendo uma mudança, é de curta duração. 2 fatores importantes influem nisso: o temperamento e o hábito, e ambos funcionam juntos. As fraquezas de nosso temperamento criam hábitos fortes que se repetem voluntariamente. No momento em que entra o pecado, o espírito sai, e o crente desiludido chega a pensar: a coisa não funciona comigo. Ilustrando, consideremos um cristão melancólico ou fleumático com tendência para o medo. As dúvidas, o negativismo, a preocupação e a ansiedade constituem um hábito arraigado nessas pessoas. Tenho uma ideia de como seria a reação de cada um após completar os 5 passos para a plenitude do Espírito. O hábito de pensar negativamente produzirá logo dúvidas: será que estou cheio do Espírito Santo? Não sinto a mínima diferença. Ainda estou com medo. Tal atitude mental é pecaminosa e anula a plenitude e o controle do Espírito. O que tais pessoas precisam reconhecer é que os sentimentos são resultado dos padrões de pensamento. Você se sente negativo quando pensa negativamente. Uma ilustração típica pode ser observada no caso da luxúria. Certo universitário me procurou confessando seus desejos sexuais desordenados. Eles tinham se tornado tão fortes que ele temia acabar atacando uma mulher em alguma rua escura. Estava especialmente preocupado com a possibilidade de tornar-se anormal ou mesmo pervertido. Depois de investigarmos seus padrões de pensamentos, descobrimos o seguinte: o rapaz tinha por hábito assistir a filmes imorais. Lia literatura pornográfica com regularidade e admitiu que se imaginava no papel dos homens de conduta moral de baixo padrão apresentados nos livros que lia. É de surpreender que se desenvolvessem nele impulsos sexuais tão fortes que pudessem conduzi-lo a algum ato vil criminoso. Como professava ser cristão, confessou seus pecados da mente e pediu ao Espírito Santo que fizesse morada nele. No início, seus desejos desordenados se acalmaram, mas antes do fim do dia ele telefonou aflito para dizer que tinham voltado. Não fiquei surpreso. A primeira moça bonita e pouco vestida que viu excitou-lhe a luxúria, entristecendo assim ao Espírito Santo, e ele voltou aos antigos sentimentos. Era preciso que compreendesse que sua sexualidade exacerbada só iria acalmar-se quando tivesse a mente renovada por padrões de pensamentos sádios. Você não pode encher a mente com sujeira e querer sentir-se limpo. Essa é a razão por que muitos cristãos não veem nada de mal em certos pecados. Suas atitudes mentais pecaminosas já vêm sendo mantidas há tanto tempo que os atos corruptos chegam a lhes parecer normais. Já vi pessoas tentarem justificar o adultério porque não sentiam que isso fosse errado. Na realidade, elas tinham sentido que era errado antes de o fato tornar-se um lugar comum em seus padrões mentais. Contrariando o que dizem os apologistas da ética situacional, temos de aprender que não podemos confiar nos sentimentos. Só é possível fazê-lo quando esses são baseados na verdade e na justiça. O povo de Deus precisa encher suas mentes com a palavra de Deus, para que seus sentimentos correspondam à pureza divina. Quando o meu amigo universitário finalmente submeteu seus pensamentos à obediência de Cristo, seus impulsos seguiram a mesma direção. 2 Cu 10:5. O mesmo acontecerá com os sentimentos da pessoa eternamente insegura, mesmo que desfrute a plenitude do Espírito. Leva tempo até que ela possa sentir uma segurança constante. Se buscar a misericórdia e o perdão de Deus sempre que experimentar dúvida ou incredulidade, o Senhor pouco a pouco a fará sentir-se confiante. Mas, se continuar a ter pensamentos negativos, duvidando,
E justificar-se dizendo sempre fui assim, não vai modificar-se. Poderá até mesmo piorar, porque está extinguindo o Espírito Santo ao cometer esse pecado e aprofundando cada vez mais o hábito em sua mente. Se assentir mentalmente a promessas como Filipenses 4:13 tudo posso naquele que me fortalece, aos poucos se sentirá segura. Ter fé e acreditar naquilo que Deus diz e agir apoiado em suas promessas. Qualquer sentimento inferior a esse é pecaminoso, impedindo a obra do Espírito Santo na transformação do temperamento. O sanguíneo e o colérico têm problemas semelhantes com seu pecado preferido, a ira. Mesmo depois da plenitude do Espírito Santo, sua ira natural não demora em vir a tornar entristecer o Espírito. A não ser que confessem imediatamente esse pecado, o Espírito os deixará, e os velhos sentimentos voltarão a controlá-los. Cada vez que, em seu íntimo, justificam a si mesmos, pensando em como foram ofendidos, insultados ou tapeados, cultivam sentimentos de hostilidade. Esse excesso de sensibilidade é o resultado de anos de pensamentos negativos, que só poderão ser vencidos à medida que se der acesso ao Espírito Santo de Deus, a fim de que ele tome o controle da mente, tanto do consciente como do subconsciente. Ele substitui esses sentimentos negativos por amor, bondade e mansidão, embora uma mudança permanente leve algum tempo para ser realizada. Em meu caso, durante 36 anos convivi com agressividade. Eu queria ser um servo de Deus sincero e sempre, antes de pregar, pedia sua purificação e plenitude, mas supunha que controlar minha ira era o mesmo que obter vitória sobre ela. Nada poderia estar mais longe da verdade. Um dia, a convite de minha esposa, fui a uma conferência em Forest Home ouvir o Dr. Henry Brand. Cheguei bem na hora em que ele estava começando a contar a história de um jovem irritado pastor que o tinha procurado para aconselhamento. Tratava-se, na verdade, de um outro homem, mas a história era idêntica à minha. Quando ele terminou a mensagem citando Efésios 4:30-32, fiquei estupefato. Jamais me passara pela cabeça a ideia de que a ira, a hostilidade e a amargura fizessem parte de um pecado tão horrível que entristecia o Espírito Santo. Afastei-me em silêncio, deslizando por entre as árvores, e abri meu coração perante Deus. Por sua misericórdia alcancei purificação e saí de lá um homem transformado. Foi um passo de gigante para mim encarar minha ira e minha hostilidade, o que me aproximou da verdadeira vitória. Pela primeira vez, eu soube realmente o que era a plenitude do Espírito Santo. Ao compreender a natureza terrível do pecado da ira, experimentei verdadeira humildade espiritual e, pela primeira vez em décadas, senti-me emocionalmente apaziguado. Mas quanto tempo durou esse sentimento? Cerca de 2 horas depois que saí da conferência, aquele sentimento maravilhoso de paz e unidade com Deus foi afogado pelas ondas habituais de hostilidade. Uma das coisas que me deixava mais enraivecido era o sujeito, de súbito, nos cortar a frente na estrada. Muitas palavras amargas e odiosas saltavam de minha língua diante de tais barbeiragens no volante. Aconteceu certo dia, no caminho de casa. Viajando a uns 80 km/h na estrada para San Diego, passei por outra experiência transformadora em minha vida. Encarando o motorista ofensor, de repente percebi que minha paz com Deus tinha desaparecido. Na mesma hora, resolvi que não seria ele quem determinaria meu fracasso espiritual. Diminuindo a velocidade, a fim de evitar uma colisão, orei: Senhor, mais uma vez pequei. Perdoa-me e tira esse hábito de mim. Aos poucos a paz voltou, e este colérico sanguíneo entrou no período mais feliz e satisfatório de sua vida. Sim, houve outras ocasiões e outras falhas, mas, quando confesso minha ira, a graça de Deus me cobre e sou perdoado. Algumas das coisas que me faziam estourar agora só provocam risos. Recentemente, ao pensar em minhas velhas reações, descobri-me rindo quando um carrinho esporte vermelho me fechou. Eu não trocaria por nada nesse mundo minha paz atual e alegria pela velha ira e tristeza que antes me acompanhavam. Na verdade, deve existir algo muito real na obra transformadora do Espírito Santo em minha vida, pois, da última vez em que jantamos com o Dr. Brand e a esposa, ouvi estas palavras ditas por minha mulher: quero agradecer-lhe por ter sido o instrumento que Deus usou para me dar um novo marido. Corro o risco de ser pessoal demais, mas devo dizer que,
Não fossem aquelas duas experiências do Espírito Santo transformando minha vida, eu não poderia ter escrito o livro Casados Mas Felizes. Para que não pareça que essa vitória é oferecida por Deus somente aos pastores, quero relatar a história de um patrulheiro da Polícia de Trânsito da Califórnia. Fortemente colérico, esse jovem cristão tinha conhecido a vida plena do